Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos na 12ª lição deste trimestre, que é a lição de 18 de junho de 2023. Traz como título a parábola dos talentos. Nós temos aqui o texto áureo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nós vamos falar nessa lição sobre serviço, sobre trabalho, sobre salário. E a verdade prática fala assim: enquanto vigilantes esperamos a volta de Cristo, devemos estar ocupados na causa do Mestre. Então nós recebemos um serviço do Senhor e nós não podemos deixar para trás. Nós vamos aprender nessa lição. Eu vou trazer o texto aqui em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 18, que fala assim: porque são assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós vemos aqui um certo homem, ele foi viajar e trouxe para 3 pessoas. O que eu acho interessante nessa lição é que fala aqui sobre a capacidade. Se Deus te deu 5 talentos, negocie os 5 talentos para você ganhar mais 5, para você render esse dinheiro. É o que nós vimos aqui. Primeiro que recebeu 5, ele granjeou mais 5. Ele não cruzou os braços, ele foi para a obra e fez o que o seu Senhor deu para ele fazer, render aquele dinheiro, aquela forma que ele recebeu, era para ele trabalhar com aquele talento. Uma parte interessante que eu acho aqui desse texto bíblico: o que recebeu 5 talentos, ele foi habilidoso, ele creu naquilo que o seu Senhor tinha dado e foi trabalhar com aqueles 5 e granjeou mais 5. E o que recebera aqui 2 talentos, ele negociou e foi com eles, negociou e ganhou mais 2 talentos. Ele também não era uma pessoa preguiçosa, ele era uma pessoa que trabalhava, que era uma pessoa que confiava na sua força, no seu vigor, e foi ali para granjear mais 2 talentos. E da mesma sorte, o que recebera 2, é o que eu estou falando, ele granjeou mais 2. Agora que nós vemos aqui a dificuldade daquele que recebeu 1 talento, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas muitas pessoas hoje recebem o talento de Deus, mas um dia Deus, o Senhor, vai vir prestar conta. Nós temos que prestar conta para nosso Senhor. Aqui nós temos o objetivo geral dessa lição é enfatizar a importância de trabalhar com o dom recebido do Senhor e aguardar a sua vinda. Então Deus deu para nós um talento e agora nós temos que granjear com esse talento. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ficar tranquilos, nós temos que trabalhar com esse talento que Deus nos deu. Então nós não podemos também entregar o nosso talento. Hoje está falando aqui da obra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, do serviço que Deus nos entregou para nós trabalharmos com eles até o dia da sua vinda. Jesus também está dizendo aqui, em comparação, que ele vai vir um dia para nós prestarmos conta para ele. E nesse dia, eu lembro que o pastor José Fernandes sempre falava, em saudosa memória, ele falava que o dia do embate da cerca que vai ser difícil para muitas pessoas,
Hoje nós estamos tranquilos, hoje nós estamos aqui, mas o dia de prestar conta vai chegar. O dia de prestar conta vai ser um dia que nós não pensamos, ele vai voltar. Ele aqui fala que ele ausentou-se para longe, mas um dia ele virá para nós prestarmos conta para ele, buscar ali o que nós negociamos para passar para ele. Aqui, objetivos específicos dessa lição. Primeira parte é interpretar a parábola dos 10 talentos. Segundo ponto, incentivar o princípio de responsabilidade necessária para cada cristão. E terceiro ponto, refletir sobre o fato de que o nosso dever é de trabalhar até a volta do Senhor. Isso aqui é tão interessante aqui sobre o primeiro ponto, interpretar essa parábola dos 10 talentos que ele entregou para aqueles 3 homens granjear, trabalhar, e 2 fez o que era necessário fazer, trabalhar, granjeou. O que recebera 5, granjeou mais 5. O que recebera 2, granjeou mais 2. E o que recebera 1, ele ficou, diz ele que ficou com medo e enterrou na terra. E quando o Senhor voltou, ele teve que prestar conta do mesmo jeito que os outros prestou, só que ele foi diferente, porque ele não trabalhou, ele era preguiçoso. E vemos também o princípio, da responsabilidade. É uma das coisas que, nesse meio que nós estamos vivendo hoje, é uma das consequências, vamos dizer melhor para os irmãos entender, é a falta de responsabilidade de muitas pessoas. Ele pega um cargo, ele pega um trabalho, e muitas vezes ele não chega ao final do ano, ele já quer entregar. Não, tem que entregar. Então corre um risco muito grande do Senhor vir também e reprovar, irmãos. É uma das coisas que nós temos que estar sempre atentos para nós ser aprovados na obra de Deus, aprovado no serviço do Senhor, aprovado na seara, trabalhando com força, com coragem, com alegria, sempre abundante na obra do Senhor. É uma das qualidades do crente, é estar sempre abundante na obra do Senhor, trabalhando com alegria, prestando conta. É uma das coisas que eu acho interessante aqui, falar sobre prestação de conta. Muitas pessoas hoje querem trabalhar, mas não querem prestar conta. É uma das responsabilidades que eu estou falando aqui, que muitos crentes hoje pegam um cargo, ele pensa que o cargo que passou para ele foi o pastor, mas o que eu vejo aqui, quem passa o cargo para nós é o dono da seara, é Deus. E nós temos que ir até o final, até o dia que Ele voltar para requerer de nós aquele serviço que Ele nos entregou. Há uma similaridade entre a parábola dos talentos e das minas nos registros de Mateus e de Lucas. Nós vemos aqui que tem também falando sobre as minas, mas nós estamos falando sobre os talentos. É parecido, é similar. Lucas, no capítulo 19, versículo 11, 27, entretanto, há alguns detalhes diferenciados entre as duas parábolas. Talento ou minas representa os valores espirituais, morais, com os quais havemos de negociar. O crente, ele tem que negociar com o talento que Deus entregou para ele. O crente, ele não pode deixar de negociar, ele não pode enterrar no chão. Ele tem que negociar, porque um dia ele vai prestar conta. Isso é desenvolver a nossa vida cristã. Então, o crente que desenvolve na obra do Senhor, ele tem que negociar com aquilo que Deus o entregou. Existe também uma certa relação doutrinária dessa parábola com a parábola das 10 virgens, essa lição anterior que nós tivemos agora, que fala sobre as 10 virgens, porque as duas encaminhavam as personagens para o futuro advento de Cristo. Então aqui fala sobre preparação, porque as pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, receberam os talentos, ele está preparando para entregar aquilo que ele recebeu de Deus. Não é diferente também aquelas virgens também, elas estavam ali simbolicamente preparando para encontrar com o noivo, só que duas
dessas parábolas que nós vemos aí, né, nós vemos as duas parábolas similares aí, da minas e dos talentos, são diferentes. Assim, aqui na função monetária. Então, uma das coisas que eu achei interessante aqui, que aquelas virgens, elas estavam também esperando o seu Senhor. Ela estava esperando também para acertar as contas. Então, o importante do crente é esperar o Senhor, estar preparado, porque a qualquer momento o dono do dinheiro, o dono dos talentos vai voltar para requerer de nós aquilo que Ele nos entregou. Então, isso é muito importante, que todo crente trabalhe e vendo aqui o que o Senhor nos entregou, e nós não podemos esmorecer com as lutas, com a dificuldade da vida, e sempre estar abundante na obra do Senhor. Nós vimos aqui que Jesus pegou, aqui conhecendo o sistema financeiro da época, aqui os estudiosos destacam, ainda que embora Jesus via as regras que utilizassem em suas parábolas a imagem da vida no campo, os trabalhadores braçais, nessa parábola, o Senhor tomou o exemplo do sistema financeiro, pelo fato que naquela época tal sistema era assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Assim ainda que elas não tivessem propriedade, ou seja, fosse pobre, sabiam desse sistema e entendiam que as pessoas que tinham muito dinheiro possuíam as melhores condições de multiplicar os seus bens. Então aqui nós vemos que as pessoas que tinham o dinheiro, aqui não simboliza que tinha muito dinheiro, aqui simboliza a quantidade que recebeu do seu Senhor. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro que recebeu 1. O que receberam 1, ele podia também ter trabalhado, ele podia ter granjeado mais outro talento em cima daquele que ele recebeu. Mas ele não quis obedecer ali, ele recebeu e disse, não, eu guardando, simplesmente eu guardando, quando o meu Senhor voltar eu devolvo. Mas foi um grande desastre espiritual na vida daquele homem que recebeu aquele único talento que ele deveria ter trabalhado, granjeado com força ali, trabalhando na obra de Deus para devolver para o seu Senhor com o dobro, né, daquele que ele tinha ganhado. Então, nós vemos aqui a parábola dos talentos nos adverte para o fato de que o nosso lugar no serviço do céu dependerão também da fidelidade de nossa vida no serviço aqui na terra. Aqui é bem parecido também, para nós recebermos a graça de Deus, aquilo que é o talento que Deus nos entregou, nós temos aqui que pegar e trabalhar, granjear, ser fiel naquilo que Ele nos entregou. Aqui o talento na parábola representa nossa aptidão, tempo, recurso e oportunidade para servir ao Senhor. Enquanto estamos aqui na terra, os talentos dados por Deus são considerados legados que Ele nos confiou para nos administrarmos da maneira mais sábia possível. Então o crente, ele tem que administrar aquele talento que Deus nos entregou da maneira sábia, da maneira que rende aquilo que Deus nos entregou. Então, uma das coisas que eu acho interessante aqui é porque aqueles que receberam mais, eles tiveram a preocupação de trabalhar para adquirir mais outro tanto que ele tinha recebido, né? Eles dobraram, para os irmãos entenderem melhor, eles dobraram ali aquela quantidade que eles receberam. E muitas pessoas hoje, eles recebem o talento de Deus, mas deixam à mercê da vida. E nós temos que trabalhar com aquilo que nos entregou, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor virá para nos requerer aquilo que Ele nos entregou, aquilo que Ele nos confiou. Nós vemos aqui, né? Então, a palavra grega, talentos, né? A palavra grega que traz o nome talento, o nome oficial é talenton, né? Então usada somente em Mateus, é uma moeda
de alto valor. Talento é uma moeda de alto valor, dependendo do metal do qual é feito, né? Dependendo do metal do qual é feito, em contraste com a palavra mina, que Lucas usa, o qual tinha consideravelmente valor menor. Um talento era igual a 6.000 denários. Um talento era igual a 6.000 denários, sendo o valor de um denário o salário de um dia para os trabalhadores. Então, era 6.000 denários. Aqui nós vemos aqui, em nosso idioma, usada a palavra talento para nos referirmos à habilidade que a pessoa tenha sido este proveniente desta parábola, é emprestar dinheiro para ganhar juros e enterrar tesouro de moeda. Era prática comum naquela época. Então eles enterravam o tesouro naquela época, eles guardavam o tesouro, muitas vezes guardavam em lugares e voltavam e não encontravam mais. Eles marcavam ali, muitas vezes morriam e ficava aquele talento enterrado. Então, simbolicamente, nós vemos aqui, Jesus estava falando das pessoas que recebem a oportunidade de trabalhar na seara de Deus, no serviço de Deus, e muitas vezes não presta conta. O prestar conta, essa parábola aqui, simbolicamente, ela está dizendo para nós prestar conta daquilo que nós recebemos de Deus. O que você recebeu de Deus? Você está fazendo direitinho para Deus? Então é isso que Deus está nos requerendo nesta lição. Então, o trabalho dos servos, o que recebeu 5 talentos era indiscutivelmente talentoso, né? Porque o que recebeu 5 talentos, aqui nós vemos na palavra de Deus que era segundo a sua capacidade. Então nós temos que ver que no reino de Deus tem pessoas que têm muito mais capacidade que nós. No reino de Deus nós vemos que tem pessoas que têm capacidade, é muito mais talentoso, e muitas vezes nós ficamos olhando, querendo receber aqueles 5 talentos que aquele outro recebeu, e nós não temos a capacidade daqueles 5 talentos que nós recebemos, que alguém recebeu. Então muitas pessoas hoje estão de acordo com a palavra de Deus que Jesus falou aqui. Então uma das coisas que eu achei interessante aqui é nós receber aquilo que Deus nos entregou. Se foi 2 talentos é 2, se foi 5 é 5, se foi 1 é 1. Então isso pode dar para nós uma reflexão muito grande de nós trabalhar com aquilo que nós recebemos. Muitas vezes nós estamos querendo uma coisa que nós não damos conta. É uma das coisas que Deus escolhe, os dons, o serviço na obra de Deus. Deus dá aqui segundo a capacidade. Se a pessoa tem capacidade de trabalhar com aquele trabalho, Deus já conhece. Deus, Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe, né? Ele conhece. Então Ele vai dar segundo a nossa capacidade. Então se eu tenho capacidade de receber 1 talento, eu vou receber somente 1, não posso querer 2 talentos. Eu não posso reclamar, Senhor, o Senhor me deu, eu queria 2, mas eu tenho capacidade de só ter 1 talento. Então, nós temos que olhar que no reino de Deus é dessa forma. Cada um vai receber de Deus aquilo que Deus vê que a gente aguenta, né? Então, e o que recebeu 2 talentos, ele também era talentoso, ele era trabalhador. Segundo o que foi empregado, conhecia, né? Ele reconhecia que era tudo que podia fazer, é o que nós temos que fazer. Nós temos que ser reconhecedor daquilo que nós podemos fazer na obra de Deus, daquilo que nós não podemos fazer, nós deixamos para outra pessoa fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer com a paciência, vamos fazer com alegria para Deus, porque o que nós recebemos de Deus foi aquele talento. Nós não podemos ficar olhando no talento do outro e deixando o nosso enterrado. Quantas pessoas receberam o talento de Deus e enterraram? Hoje o Senhor voltou para buscar ali aquela dádiva que Ele deu, e agora nós vemos aí que Ele não deu conta de prestar conta.
segundo o que era devido, né? Então temos que ter muito cuidado, irmãos, nessa hora, para nós trabalhar segundo a obra de Deus. Nós temos que trabalhar com alegria e saber a nossa capacidade também, para nós fazermos aquilo que Deus está nos outorgando, aquilo que Deus está nos dando, para nós fazermos para Ele e devolver em dobro aquilo que Ele nos deu. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre o que recebeu apenas um talento, né? Quanto o terceiro empregado, a qualidade e nível de seu trabalho foi considerado o mesmo dos demais, era a mesma coisa. Ele entregou na mesma hora 5, 2 e 1, porque Deus não estava omitindo a importância, que ele recebia, era um, mas o que ele podia fazer era negociar mais um, nem diminuindo o valor daquele servo. Ele não estava diminuindo, aqui segundo a sua capacidade. Ele não estava diminuindo o valor daquele servo, né? Então nós vemos aí que ele ele não importou com aquilo que ele recebeu de Deus. A importância, irmão, não é a quantidade. A importância para nós trabalhar é fazer com qualidade. A qualidade é que deixa Jesus satisfeito com a nossa produção. Então, aquele que recebeu 5, foi bom que ele trabalhou, ganhou mais 5. Que recebeu 2, foi bom que ele recebeu também mais, ele granjeou mais 2. E o que recebeu 1, ficou naquilo. Então, quantas pessoas hoje ele pega e faz a obra de Deus relaxadamente, pensando que um dia ele não vai prestar conta? Vai prestar conta diante de Deus. Deus vai pedir conta de todos os trabalhos. A Bíblia é bem categórica em dizer que quando nós passamos aqui para a eternidade, só uma coisa que vai seguir nós, as obras nossas. Então nada vai seguir a não ser as nossas obras. Então devemos ter muito cuidado na hora de prestar conta para Deus. A conta para Deus é uma das coisas que todos nós temos que ter a preocupação, porque nós vamos acertar que é um Todo-Poderoso. Nós vamos acertar com aquilo que está vendo a nossa vida 24 horas por dia e está ali prestando os olhos do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, se Ele procura os fiéis da terra, é porque nós temos que estar prestando conta, seguindo certinho, fazendo a obra de Deus com qualidade. Então, uma das qualidades do crente fiel é estar prestando conta para Deus de tudo aquilo que ele faz. A fidelidade, ela vem antes da recompensa. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a recompensa, ela é uma das coisas que nós temos que pensar muito, porque nós vamos um dia acertar a conta com Deus. Antes de requerer qualquer direito à recompensa, o servo deve cumprir seu trabalho para receber o que foi justo. A recompensa a mais, isto é um prêmio pelo trabalho feito. Então é um prêmio que nós vamos receber de Deus. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E o dia da colheita, o dia que Jesus vinha para receber aquele produto que Ele nos passou, é o dia de nós recebermos a nossa recompensa. E muitas pessoas não estão preocupadas com isso aí, estão pensando que as coisas vão passar, no dia não vai entregar para Deus. Vai ter o dia que Deus vai pedir conta de todo o trabalho feito, né? A Bíblia é bem legível em dizer que nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo, aquilo que nós recebemos, e vamos prestar aquele serviço que nós pegou, que Deus passou para nós, e nós agora temos que prestar conta. Não é diferente desses servos aí que pegou os talentos para trabalhar, né? O ajuste de conta vai dar num dia que nós muitas vezes pensamos assim, está demorando, não vai voltar não, ele vai vir para reajustar a conta. Então devemos ter muito cuidado. Que Deus abençoe os irmãos nesta aula, nessa 12ª aula. Estamos
já quase terminando esse trimestre. Que Deus abençoe os irmãos que forem assistir esse vídeo. E eu quero agradecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E eu quero agradecer agora em nome de Jesus a todos que vão assistirem. E a cada um a recompensa vai vir. Que Deus abençoe em nome de Jesus.